Nós estamos terminando hoje uma série de ministrações intitulado As 7 Igrejas da Ásia. Nós vimos há 7 semanas atrás a ministração sobre a igreja de Éfeso, que era uma igreja de fé, uma igreja de paciência, uma igreja de verdade. Na semana seguinte, nós vimos uma ministração que falava sobre a igreja de Esmirna. Essa igreja, ela era uma igreja perseguida, onde já existiam irmãos que eram mártires, que tinham sido mortos, e a igreja, mesmo com essa perseguição, ela permaneceu firme. Depois nós vimos a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo era uma igreja que tinha alianças mundanas, ela ainda estava meio dividida, e essa igreja ela passou por inúmeras dificuldades por causa desse coração dividido. E nós vimos o quanto ela se prendia às falsas profecias e quanto ela também se prendia às falsas doutrinas. Essa é a igreja de Pérgamo. Depois nós vimos sobre a igreja de Tiatira. Essa igreja, ela vivia nessa cidade, mas ela tinha dentro do ministério pessoas que eram falsos profetas e que eles se camuflavam de ovelhas, mas eram, na verdade, lobos devoradores. Eram os falsos profetas, inclusive Jesus desmascara esses falsos profetas lá dentro da igreja. Posteriormente, nós vimos a igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja ritualista, né? Tinha muito ritualismo naquele lugar, e era uma igreja que tinha morrido espiritualmente, estava morta, e contemplava obras imperfeitas, e o Senhor chamou a atenção dessa igreja. Depois, no domingo passado, nós vimos a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma igreja amorosa, uma igreja evangelística, uma igreja que pregava a palavra, uma igreja que era perseverante e que retinha a palavra do Senhor, e isso era uma qualidade que Jesus, através dessa carta, ele faz questão de mencionar o quanto eles estavam perseverando e guardando a palavra. Mas hoje nós vamos para a última igreja da Ásia, que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela não é muito diferente, meus irmãos, das outras igrejas, tendo suas qualidades, mas Jesus apresenta aqui, mais precisamente, um problema muito grande que a igreja estava vivendo. No versículo 14 do livro de Apocalipse, no capítulo de número 4, a palavra do Senhor diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. O nome dessa ministração é a igreja reprovada. A igreja que não batia com as obras de salvos. Uma igreja que Jesus reprova e entrega a mensagem a João, dizendo a ele: isto escreve o princípio, isto escreve o Amém, isto escreve a testemunha verdadeira, isso escreve o princípio da criação. Meus irmãos, quando ele expressa que quem está dizendo é o Amém, ele está dizendo que o verdadeiro Senhor está falando com aquela igreja. Nós sabemos
que a expressão amém é uma concordância incondicional. Toda vez que você abre a sua boca e diz amém, você está concordando incondicionalmente com aquilo que alguém está lhe dizendo. Então existe um perigo muito grande em você dizer amém para tudo. Se alguém disser assim, seja infeliz, e você disser amém, você está concordando com uma falsa profecia que vai entrar na sua vida. A palavra amém é uma aprovação, ou seja, é um consentimento que você dá àquela verbalização que está vindo em sua direção. Jesus, ele declara que é o próprio amém. Ele diz que o amém e a testemunha fiel e a testemunha verdadeira, o princípio da criação, está se comunicando com a terra. Eu não sei se você consegue perceber que no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, Deus está se comunicando com a terra. E existe uma nova chance que Deus está dando para os homens na terra. Quando o Senhor Jesus falava com as 7 igrejas, e se você não viu, não ouviu as outras ministrações, eu peço para você ir lá no nosso canal do YouTube, porque todas as ministrações estão lá, para você analisar que todas as palavras que vieram de Jesus para as igrejas distintas, as 7, vieram com uma oportunidade para elas mudarem. Quando Deus fala com a humanidade, Ele está dizendo para a humanidade, eu estou dando ainda uma nova chance. E o Senhor, Ele fala no versículo 14, Ele entrega esse respaldo, Ele diz, o que está falando com você, igreja, já tem respaldo para falar. O que está advertindo você hoje, homem, mulher, irmão, que está do outro lado, o que vai ser ministrado aqui, deixa eu dizer para você, querido, não é simplesmente para uma igreja que há quase 2000 anos não existe mais. O que essa palavra está dizendo é para a igreja do século 21, para a igreja que precisa verdadeiramente voltar ao primeiro amor, para uma igreja que precisa voltar a ser reaquecida pelos céus e trazer a atmosfera dos céus de volta para a terra. O Senhor, Ele diz, solta para mim, Junho, o versículo de número 15. Ele diz assim, conheço as tuas obras. Irmão, isso aqui é muito forte. Ei, querido, isso aqui faz um homem tremer quando ele quer verdadeiramente morar no céu. Ele diz, eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras, foras frio ou quente. Ora, se ele está dizendo que aquele elemento e aquele elemento eram pessoas, não eram nem frias e nem eram quentes, então elas eram o quê? Sim, mornas. O que é uma pessoa que esteja morna? É uma pessoa acomodada, é uma pessoa indecisa, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa afastada da presença real de Deus. Amados, uma pessoa acomodada, que está tudo muito bom, não sente a presença de Deus, está tudo muito bom, perdeu o dom de línguas, está tudo muito bom,
perdeu a igreja, perdeu a congregação, está tudo muito bom. Perdeu um discípulo, está tudo maravilhoso. Não consegue mais orar, está poderoso. Não consegue mais sentir a presença do Espírito Santo, não está fazendo falta. Você está morno. E o Senhor está te rejeitando. O Senhor te rejeita hoje, porque tu não és nem quente, e tu não és nem frio. E Ele diz, quem dera você fosse frio ou quente ou frio. Ei, essa igreja, ela se achava grande por causa do seu poder aquisitivo, por causa da sua riqueza. Então, ela tinha perdido os tesouros espirituais, ok? Ela tinha perdido a alegria dos céus, mas pelo fato de ela ter recursos, dinheiro, muito dízimo, muita oferta, muito clamor, então ela estava satisfeita. Você pode estar satisfeito com seu estofado, com seu ar-condicionado, com seu carro na garagem ou com a sua moto. Você pode estar satisfeito com as roupas, os sapatos, os bens físicos, o salário, ou o emprego que você tem, ou a faculdade que você já conquistou, ou a graduação e as pós-graduação que você já obteve. Mas o Senhor está dizendo, eu vou te vomitar da minha boca. Eu te rejeito. Eu rejeito a pessoa que você é hoje. Eu rejeito a pessoa que você está sendo hoje. Eu rejeito o adorador que você não está mais sendo. A pessoa, aquele homem, aquela mulher que era envolvida na minha causa, que era envolvida na minha obra, se envolvia comigo. Agora você só se envolve com o seu trabalho. Você só se envolve com seu emprego. Você só se envolve com seus amigos. Você só se envolve com a sua política. Você só se envolve com as suas coisas pessoais. Era uma atitude morna que só servia para fazer Deus vomitar. Sabe, irmãos? Imagina essa expressão, Deus te vomitando. É isso que você quer? É isso que você escolheu para você? Escolheu para a sua família? Escolheu para o seu ministério? Ser vomitado por Deus? Eram obras que provocavam em Deus essa ânsia de vômito. O versículo 16, pode colocar, João. O versículo 16 diz assim: assim porque és morno, e não és nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que fez? Eu estou fazendo essa pergunta para você. Queria que você respondesse aqui. O que fez Deus se expressar para aquela igreja dessa forma? Porque tu não és quente nem frio, porque tu és morno. Vomitar-te-ei da minha boca. O que ocasionou essa repugnância em Deus? A frieza, irmão, a morbidade, a autossuficiência. Essa era uma igreja autossuficiente. É uma igreja que não dependia mais de Deus. Não dependia mais das coisas dos céus. Ela tinha tudo na terra. Tinha comida, tinha bens, tinha templos, tinha um luxo que
que cobria muito bem o ego da própria igreja. Era uma igreja de autossuficiência, e que aquela decadência espiritual não estava fazendo para ela nenhuma falta. Aquela decadência espiritual estava fazendo com que ela se afastasse cada vez mais de Jesus e mergulhasse cada vez mais no materialismo, causando repugnância, causando ânsia de vômito em Yeshua, em Jesus. Sabe? A prova disso que eu estou lhe dizendo está no versículo de número 17. O versículo de número 17 diz assim: como dizes, sou rico e estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu? Primeiro, essa igreja, primeiro esse crente, esse cristão, ele diz para os próprios céus, ele diz para Deus, ele diz para Jesus: ah, eu sou rico, já construí muitos templos, já construí muitos bens, já tenho tudo que eu preciso. É tipo aquele louco, né, que Jesus menciona no Evangelho. Certo homem tinha em seu celeiro muitos bens, e ele cada vez mais acumulou nesse celeiro muito cereal, muita comida. Um certo dia ele viu que o celeiro estava cheio, ele chegou lá, olhou, contemplou aquela maravilha de ver, né, o celeiro cheio. Quando você vê sua geladeira cheia, a despensa cheia, e chega mais rancho e não tem mais onde colocar, e você, né, fica lá todo popozudo. E esse homem disse: agora come e folga, ó minha alma, porque tu tens bens para toda a tua vida. E ouviu-se uma voz do céu dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que é que tu tens preparado, para quem será? Jesus está dizendo a mesma coisa para essa igreja. Está dizendo assim: olha, tu diz que é rica, olha, tu diz que tu está enriquecida e de nada tem falta. E ele diz assim: tu não sabes que tu és desgraçado? Irmão, é muito forte essa palavra, não é verdade? É muito forte você ouvir de Jesus dizer: tu és um desgraçado. Ora, se ouvindo de um outro ser humano já é uma coisa terrível, imagina de Deus. Tu és um desgraçado, tu és um miserável, tu és um pobre, tu é um cego, e tu ainda anda nu. Aí abre um paradoxo aqui, né, irmão? Se a gente for ao pé da letra, vai ter um paradoxo aqui. A pessoa que é rica, que não tem necessidade de mais nada, o próprio texto diz assim: eu sou rico, estou enriquecido e não tenho falta de nada. E Jesus dizendo que é miserável, é pobre, é cego e é nu. Não é um paradoxo? Não é um conflito que existe aqui? Não é um conflito. Não. Porque os bens da igreja de Laodiceia, a riqueza, o dinheiro, o poder aquisitivo, para Deus não era nada. Mesmo com toda a riqueza que essa igreja tinha na terra, para Deus, especificamente para Jesus, porque ele que está falando aqui diretamente, a pessoa que era muito rica na terra, as pessoas, uma comunidade toda, uma igreja toda que era muito rica na terra, era miserável, era cega, era pobre e vivia nua. Tua riqueza, teu dinheiro, teus bens não valem nada se não forem realmente acompanhada
de uma vida íntegra diante do Senhor. O escritor diz: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? O que eu tenho na terra que eu posso dar para Deus? Se não for o meu coração, se não for a minha devoção, se não for a minha sinceridade, se não for a minha integridade. Você tem um emprego, ganha R$1.100, você tem dinheiro no banco, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil, recebe, meu irmão. Mas eu pergunto, se você morrer hoje, quanto você vai levar? Tu não sabes nem qual é a roupa que tu vai ser vestida para entrar no caixão. Nu eu nasci. Simbolicamente, voltarei nu. Claro que as pessoas não vão me deixar nu. Alguém vai me vestir uma outra roupa, mas não vou levar nenhum bem, porque a própria roupa vai ficar na terra. O que eu vou levar para os céus? As minhas obras, os meus feitos, a minha integridade, a minha sinceridade, a minha honestidade. Jesus estava advertindo aquela igreja. Jesus estava dando uma opção para ela de retornar a algo que um dia ela já tinha vivido, mas ele não poderia fazer isso sem antes confrontar. Ei, queridos, não é todo mundo que gosta de confronto, não, porque tem muitos que abandonaram a igreja, abandonaram a congregação, abandonaram sua célula, abandonaram seu pastor, o pastor abandonou seu discípulo. É um abandono só, é um abandono para cá, é um abandono para lá, e todo mundo, cada um se vira como pode, como diz o ditado, é cada um por si, Deus por todos. E eu estou dizendo que esse ditado está errado, porque se o Senhor deixou igreja na terra, deixou pastores na terra, deixou líderes na terra, então o líder precisa se importar com a sua ovelha, com o seu discípulo, com o crente, com a pérola, com o diamante que Deus colocou nas suas mãos. E você que é discípulo precisa aproveitar, porque se Deus te deu um pastor, ame seu pastor, honre seu pastor, mas nunca deixe que os bens materiais influenciem você e afaste você das coisas dos céus de Deus, porque tu és morno, porque tu não és nem frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Autossuficiência, irmãos, é uma coisa desgraçada. Sabe que lá em Laodiceia estava instalado dois problemas, dois demônios, duas hostes, dois principados: o do esfriamento espiritual. As pessoas tinham esfriado. Você está dizendo, mas ele está dizendo que tinha que ser frio. Não, não é esse quente ou frio, é outra situação. O que ocasionou esse esfriamento foi eles se apartarem da obra de Deus, dos princípios de Jesus, do fervor, da presença do Espírito Santo que não existia mais lá. Por quê? Porque o esfriamento chegou pelas coisas materiais. O material ficou sendo muito mais importante do que o espiritual. Eles pegaram e deram uma forma de dar a Deus algo raquítico, pequeno, sem graça, sem brilho, sem amor. O que eles faziam para o Senhor era só do tipo obrigação de fazer. Não faziam mais de coração, não iam para o templo para adorar mesmo, iriam apenas para mostrar roupa, para mostrar brinco, para mostrar isso e aquilo outro. Eles esfriaram porque a presença do Espírito Santo se apartou deles, porque eles eram extremamente materialistas. E aí, a partir do esfriamento, sabe o que acontece? A apostasia. A própria Bíblia diz que alguns, dando ouvidos
a doutrina de demônios, expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. E ainda completa, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Nós vimos nessas 7 ministrações, concluindo hoje a 7ª, que é muito fácil, irmão, ir para o YouTube e ministrar qualquer coisa e alcançar milhões de pessoas, enquanto essas milhões de pessoas, ao invés de dar valor ao que o seu pastor prega, vão dar valor aos YouTubes da vida, dando valor a uma palavra que não é estudada, é apenas lida e interpretada de qualquer jeito, e muitas das vezes interpretada para satisfazer a própria necessidade, a necessidade pessoal, querendo encaixar a Bíblia em si mesmo, ao invés de ele se encaixar na Bíblia, na palavra. Não é a Bíblia, não é a palavra que tem que se encaixar em mim. Eu tenho que ler a palavra me lê, e através da leitura da palavra eu vou me moldar a ela. Não é ela que se molda ao ser humano, é o ser humano que se encaixa nela. Ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ela é fonte de vida. Ela revela os céus, mas também revela o inferno. Ela revela a vida, mas ela revela a morte. Ela revela uma vida aquecida pelo Espírito Santo, mas ela revela uma vida destruída pelo esfriamento. Em Laodiceia estava instalada o esfriamento e a apostasia. Tudo isso levado pelas riquezas materiais que geraram que? Cegueira. Geraram pobreza. Geraram esfriamento. Geraram desgraça. Ele diz: tu és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego, um nu. Tudo isso consequência do pecado, consequência do afastamento, consequência de não se voltar para o Senhor. Olha aí, Jesus, ele apresenta a condição da igreja, e nós vimos isso nas 7 cartas, né? Terminando hoje a última de Laodiceia, mas nós vimos em todas elas, em todas as 7, nós vimos Jesus mostrando os problemas, os defeitos, aquilo que estava incomodando os céus, mas sempre dando uma solução, sempre dando uma oportunidade. E ele diz, Júnior, por favor, libera para mim aí o versículo de número 18. Ele diz assim: eu te aconselho, ou aconselho-te, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que você tem que gastar seu tempo mais nas coisas de Deus. Ele está dizendo que você precisa comprar dele, fazer um investimento nos céus. O próprio Senhor diz: não acumuleis tesouro na terra, no qual ferrugem corrói,
onde os ladrões minam e roubam. Antes, acumulais tesouros nos céus, onde o ferrugem não corrói e as traças também não corroem, e nem os ladrões conseguem minar ou roubar. Então, ele está dizendo para você, para mim, para nós hoje, que devemos fazer um investimento diferente, porque até aqui esse investimento que fizemos vai ficar na terra. Outros vão usufruir dos bens que você está construindo. Aí você diz: não, então eu vou dar tudo. Não, não é para dar nada. É para você trabalhar, continuar trabalhando, mas não colocando mais o seu coração, porque a Bíblia diz: onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Nós não podemos colocar a nossa atenção total, completa e restrita naquilo que não vai satisfazer. Vocês gastam o tempo, o dinheiro naquilo que não vai satisfazer a vossa alma, não vai satisfazer a sua necessidade de Deus, porque você tem uma necessidade, assim como eu tenho uma necessidade de Deus, onde nada, celular, notebook, roupa, dinheiro, fama, joias, carro, casa bonita, vai satisfazer. Eu estou dizendo para você, não satisfaz. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todos os carros do mundo, você pode realizar todos os seus sonhos. Ainda realizando os seus sonhos, vai ficar uma lacuna que só cabe Deus, só cabe o Espírito Santo, só cabe Jesus. Obras, ele está dizendo que você tem que investir em obras que não sejam reprovadas, pois tudo que fazemos será testado pelo fogo. Tem um texto de Coríntios, capítulo 11, versículo 15, que diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Fundamento é base. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse vai receber galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. O que significa isso? Sabe o que é? É um monte de cristãos, de crentes, de servos de Deus, que têm obras imperfeitas, que fazem as coisas para Deus no automático, que não tem mais amor, não tem mais alegria, não tem mais prazer. Ora, a Bíblia diz: o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ora, se eu leio a Bíblia apenas por uma obrigação, então eu não vou meditar, eu não vou me alimentar, eu vou apenas ler por ler, como se lesse um jornal, como se lesse uma notícia do Facebook, do WhatsApp, do Twitter, do Instagram, e etc, etc. Eu tenho que saber ler a Bíblia, eu tenho que meditar nela, eu tenho que me alimentar dela, eu tenho que ter prazer em fazer a obra de Deus, eu tenho que ter alegria em ser filho de Deus. Se essa alegria já não existe em você, se não existe mais a alegria da salvação, ore ao Senhor hoje e diga: Senhor, me devolve a alegria da salvação, me devolve hoje essa alegria de te servir, de te amar, de te adorar, de estar na tua presença. Sabe, queridos, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar,
sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Então tem uma diferença aqui, que eu não vou entrar no mérito da questão, porque já seria uma outra ministração, e eu não quero passar por um outro tema, né? Eu preciso encerrar hoje aqui o tema das 7 igrejas da Ásia, e mais especificamente o problema do esfriamento e da apostasia que existia nessa igreja. Mas tem aqui algo que você precisa começar a ler textos que falam sobre isso e pedir discernimento do Senhor. Que tem muita gente que vai ser salva, mas toda a obra que ele fez na terra vai se perder, porque não vai ser aprovada pelo fogo, vai ser queimada. São pessoas que, como um ladrão no Calvário, sabe, nas últimas: Senhor, te lembra de mim quando entrar no teu reino. O Senhor disse: ainda hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aí eu pergunto: que obra aquele ladrão apresenta? Não, nenhuma. Que galardão ele vai ter? Nenhum. Mas vai ser salvo? Vai. Mas tem galardão? Não. Pronto. Você quer saber mais? Você precisa pesquisar. Leia a Bíblia, pesquise, faça as suas anotações. Qualquer coisa, passa um WhatsApp, passa uma mensagem para o meu privado, a gente conversa sobre o assunto, vamos seguir adiante. O versículo 19, irmãos, ele fala de disciplina. Isso mesmo. Mostra aí, Júnior. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Disciplina. Igreja sem disciplina se perde. Disciplina. Comunidade sem disciplina se perde. O crente faz o que quer, se perde. Vai para onde quiser, se perde. A disciplina não é para envergonhar uma pessoa. A disciplina é uma correção dos céus para o homem. Ele mesmo, Yeshua, Jesus, está dizendo: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se você está passando por um problema, foi repreendido pelo Senhor, leu a Bíblia, leu a palavra, aquilo foi um puxão de orelha em você, se sinta beneficiado, porque só é repreendido aquele a quem Deus ama. Bem-aventurados são os que Deus ama, aqueles que são amados por Deus. Aí você diz: não, mas todo mundo é amado por Deus, porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu digo para você: Deus amou sim, o amor de Deus é incondicional, sim, mas nem todo mundo vai ser salvo. Não, aí a Bíblia está aí, Apocalipse dizendo: nem todo mundo vai ser salvo. Mas existe um povo a quem Deus ama, um povo zeloso e de boas obras, a quem Deus ama, ama o ser, ama as obras, ama a fé, ama a postura, ama, como nós vimos nas outras igrejas. Queridos, se você está disciplinado e está com raiva do pastor que lhe disciplinou, volte, porque se Deus só repreende, só disciplina aquele que Ele ama. Se você está afastado porque a culpa foi do fulano, do beltrano, do ciclano, volte, saia dessa condição de afastado, volta a ovelha amada de Jesus. Está tendo uma oportunidade. Você está dizendo: não, eu vou esperar as igrejas abrirem para voltar. Não, precisa voltar hoje. Você precisa voltar agora. Mas eu não estou disciplinado, apóstolo. Eu não estou disciplinado, pastor. Mas você sabe que não está bem. O seu espírito
testifica com o Espírito Santo, e o Espírito Santo testifica com seu Espírito. Nós sabemos quando estamos bem diante dele. Você está fria, irmã. Você está frio, irmão. Você está frio, líder, pastor, líder de célula, dirigente de congregação, para os irmãos da Assembleia de Deus, das igrejas que têm congregação. Não importa de onde você seja, a palavra não foi para uma denominação, a palavra foi para a igreja. A palavra, ela é para a igreja. E a igreja somos nós, pessoas. Não é a placa, não é o rótulo, não, irmãos, não é ali aquele CNPJ, não é não. Não é aquele nome fantasia, também não é não. É você, ser humano, pessoa que serviu a Deus, que não está servindo bem agora, mas que pode melhorar a condição. E a espada que corta para lá, corta para cá, e eu recebo essa palavra também. Todos nós estamos envolvidos, todos nós temos o mesmo propósito. Qual é o propósito? Céu. O céu é o meu lugar, é o seu também. Diga amém aqui em nome de Jesus. Diga: o céu é o meu lugar. Eu vou para lá quando Ele chamar, e vou mesmo. Ei, se afasta não dos caminhos do Senhor. E se está afastado, volta. Se não está bem, reconcilia. Se está frio, peça ao Espírito Santo que volte a aquecer você, com arrependimento, com decisão. Retorne, volte ao primeiro amor. Sabe, queridos, versículo 20, para a gente ir já fazendo os fechamentos que precisam. O versículo 20 diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Obrigado, querido, pelos amém aqui. Sabe, esse texto, a gente gosta muito de usar esse texto para evangelismo, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para cá, e vou dizer uma coisa para lá. Que Jesus não está evangelizando simplesmente aqui, não. Ele está advertindo. Uma igreja não é para descrente. Essa palavra não é para descrente. Essa palavra não é para ímpio. Essa palavra é para a igreja, está aqui. Ela está contextualizada. Entenda, irmão, eu não posso pegar um texto desse e tirar desse contexto. Ela está contextualizada dentro de uma mensagem de repreensão para uma igreja, para a igreja do Senhor na terra. Uma igreja que não está bem, uns crentes que não estão bem diante do Senhor. Ele diz: eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei ele comigo. Essa palavra é para você, irmão. Essa palavra é para você, líder, que deixou de conversar com Deus. Essa palavra é para você, meu amado, que abandonou a presença do Senhor, abandonou a Bíblia, abandonou a oração, abandonou o seu líder, abandonou o seu ministério. É para você. Não queira trazer esse texto para querer evangelizar, não. É para você. Ele abre aqui a porta da graça. Ele mostra aqui uma porta aberta. Jesus é o Senhor da porta. É o Senhor da porta porque quem é Senhor da porta senão aquele que tem a chave para abri-la? Hã? É Ele que tem a chave para abri-la. Jesus tem a chave para abrir a porta. Então Ele é Senhor da porta, porque Ele tem a chave. Nós vimos isso na ministração. Eu tenho autoridade para abrir a porta e ninguém fechar. Eu tenho autoridade e poder para fechar a porta e ninguém poder abrir.
Ele tem autoridade para isso. A porta da graça. Mas você sabe que no dia em que fechar a porta da graça, se abrirá a porta do juízo. Mas tem algo aqui que você ainda não observou. Você já ouviu muito essa frase. Quando a porta da graça se fechar, a porta do juízo se abrirá. Sim? Você já ouviu isso? Muitas vezes. Só que quem passa pela porta da graça não terá medo da porta do juízo. Aquele que consegue, aquele que entra pela porta da graça, não vai ficar aterrorizado porque a porta do juízo vai se abrir. Porque a porta da graça só se fecha quando os que entraram por essa porta forem levados por Senhor, para estar com o Senhor. Então eles não vão ter medo da porta do juízo, porque eles vão estar com o Senhor. Agora, se você está agora, nesse momento, com medo da porta do juízo, é porque a porta da graça ou está perto de você, mas ainda não conseguiu entrar, ou você está muito longe dela. E Jesus está aproximando essa porta de você hoje, pela palavra. Você recebe a palavra, você deixa essa palavra entrar, abre o teu coração, como ele diz, eu estou à porta, eu bato, volta para mim, volta ao primeiro amor, volta a ser reaquecida, saia dessa condição fria espiritualmente, volta para mim. Queridos, nós vimos aqui na igreja de Laodiceia essa condição terrível de uma igreja extremamente afastada das coisas, da obra, da presença de Jesus. Nós vimos nessa ministração a apostasia, as pessoas se afastarem da igreja, do convívio espiritual com Deus, porque foram reensinadas, foram levadas por outra doutrina, por outro ensinamento, por outra mente, uma mente diabólica, uma mente de falso profeta, e acreditou. Essa é uma ameaça individual que muitos têm sido levados por esse mal, por essa força opressora e maligna. Aqui o Senhor, ele encerra nos 2 últimos versículos do texto, do capítulo 4 de Apocalipse, versículo 21, e a gente encerra com esses 2 textos. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as cartas, ele diz isso. Ele diz: olha, deixa teu ouvido ouvir. Percebe o que está entrando nele. Se você tem ouvidos, atente. Ele diz: ouça, observe o que eu estou dizendo para você, como igreja. Eu quero te dar, e eu estou te dando essa chance. Eu proporciono uma chance para a humanidade se voltar para mim. Eu digo que se você não aproveitar essa chance, a coisa vai pegar. Se você não aproveitar essa chance, eu virei como um ladrão de noite, que ninguém vai perceber, senão aqueles que forem
levados comigo. Quando menos atentarem, já foi, já aconteceu. E aí virá o filho da perdição, virá o anticristo, virá para atormentar a terra, e muitos acreditarão nele, inclusive muitos crentes que ficarem. Tem muita gente já acreditando no mal, vai ainda muita gente, mas muita gente também oficializarem a sua crença no anticristo. E você não pode ficar aqui para oficializar isso. Você tem que subir com os céus, para os céus, com o Senhor. Mas para isso, tem que entrar pela porta da graça. Porque a partir disso, começa a se abrir o juízo de Deus. Começa a se vir, após o reinado do anticristo, a abertura dos selos, a abertura das 7 taças da ira de Deus. E aí, meu amigo, aí é juízo para todo, né? Até que a coisa seja fechada lá na frente, depois de muito tempo, depois de muita dor, depois de muito sofrimento, depois. Enquanto está acontecendo esses depois, a igreja salva, restaurada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus, vai estar descansando, vai estar habitando com o Senhor na glória. Então, aproveite, se arrependa. O texto que foi lido, o versículo de número 20, eu estou à porta. O versículo de número 19, eu repreendo, eu dou oportunidade, apenas te arrepende. Simplesmente isso. E eu quero orar com você. Eu não posso terminar sem dizer para você que a porta está aberta. Basta você entrar. Que Ele, Jesus, quer ter uma conversa particular com você lá dentro. Fora Ele não conversa com você. E Ele que está à porta, batendo, pedindo para entrar no seu mundo. Aqui está dizendo, querido, eu estou à porta e eu bato, eu quero entrar no teu mundo. Eu quero entrar no teu mundo real. Pare de apenas viver o virtual. Está na hora de você viver o mundo real. Jesus está dizendo, eu quero entrar neste mundo real com você. Eu quero curar tuas feridas. Eu quero tirar a tua dor. Eu quero sarar tuas enfermidades. Eu tenho amor para te dar. Eu vou preparar lugar e virei outra vez e vos levarei para que onde eu estiver, você também esteja comigo. Está aqui na palavra. Está contextualizada no que ele de fato disse. Eu não estou inventando. Então se volte hoje. Está afastado? Volte. Está frio? Volte. Está doente? Deixe Ele te curar. Está caído? Deixe Ele te levantar. Posso orar com você? Pare tudo o que você está fazendo. Porque é necessário. Leve as coisas de Deus a sério. Se volte para Ele. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por uma igreja fria, por uma igreja, Senhor, por homens e mulheres que estão sem forças para caminhar, que estão, meu Deus, sem nortes para ir, que estão sem vida, que estão morrendo como se estivesse nadando, mas estão no seco, estão, meu Deus, com a mente perturbada, estão com um coração pesado
e estão com a vida comprometida. Eu te peço hoje um milagre, meu Deus, um milagre para ressuscitar este morto, um milagre para curar esse ferido, um milagre para libertar este encarcerado. Eu te peço hoje, meu Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, perdoe esta pessoa que está confessando suas culpas, está confessando, meu Deus, diante de Ti, e eu tenho certeza que o Senhor há de, aleluia, socorrer, porque o Senhor socorreu todos quanto, aleluia, clamaram diante de Ti. Quando o cego de Jericó correu ao Teu encontro e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o Senhor alcançou com a Tua misericórdia. Quando os leprosos te procuraram, Senhor, e o Senhor deu a ordem para que eles mostrassem ao sacerdote, e eles, quando mostraram, aleluia, mostraram um corpo curado. Eu quero te pedir: cura a lepra deste povo, cura a AIDS desse povo, cura do Covid-19, cura, meu Deus, de uma mente comprometida com o mal, com o pecado, com a perversidade, com a carnalidade. Meu Deus, ressuscita este líder que está morto, mas que pode ser, aleluia, reativado no reino do Espírito. O nosso pedido nessa noite, Senhor, neste momento, reativa este homem, reativa esta mulher, e dar a ele, meu Deus, e a ela, em nome de Jesus, a cura necessária, a restauração necessária, aleluia, e que ele possa verdadeiramente voltar diante do Senhor como uma pessoa fervorosa, cheia do Teu Espírito, um profeta, para levar a Tua palavra a essa geração que está perecendo. Por isso, Senhor, eu te peço, por isso eu te clamo, por isso eu coloco cada pessoa que está aqui em arrependimento e decidiu, aleluia, mudar a direção da sua vida e se voltar para Ti. Eu os coloco nas Tuas mãos, abençoa, guarda e verdadeiramente traz a elas a cura e a libertação que precisa. Reescreve seus nomes no livro da vida, em o nome de Jesus. Amém. E onde colocar